testei a dica infalível de vendas que o Flávio Augusto ensina, ó, nesse vídeo aqui, e eu quero dar a minha opinião sincera para saber se realmente valeu a pena, se realmente funcionou. O Flávio Augusto, nesse vídeo, ele compartilhou tudo o que ele fez no início da WhatsApp, que é a empresa que abriu as portas para ele se tornar um bilionário. O cara cresceu, ficou gigante, mas o que ele ensina nesse vídeo é exatamente o que ele fez quando ele não tinha dinheiro, quando ele não tinha resultado, quando ele não tinha nem capital direito, né, para investir. Mas antes, meu amigo, já se inscreve aqui nesse canal se você gosta desse assunto de vendas, de negócio, de empreendedorismo. Ativa o sininho para sempre quando eu compartilhar aqui um novo vídeo, você ser lembrado. Bom, nesse vídeo, quando eu procurei querer entender o que ele dizia, primeiro porque é o Flávio Augusto, né, gente? Flávio Augusto, tudo que ele fala, a gente sente confiança em querer aprender com ele. E o interessante que quando eu vi dica infalível de vendas, eu pensei, cara, o que eu poderia aprender de infalível de vendas para eu aplicar no meu negócio que talvez eu não estou aprendendo, né? Que eu não estou aplicando. Porque a gente fica assim, né? Sempre querendo aprender algo infalível, algo novo, como se aquilo que você soubesse, aquilo que você já faz no seu dia a dia, que você sabe que gera venda para você, tivesse algo melhor. Mas tá, eu fiquei na curiosidade e fui ver o vídeo. E o que ele ensinou nesse vídeo? Primeira coisa, ele ensinou sobre você começar um negócio fazendo entrevistas, porque ele disse que ele não tinha como investir em marketing. Então ele começava fazendo entrevistas, procurando pessoas do público-alvo que ele tinha, né, que era o curso de inglês, pessoas mais executivas, e ele ia lá como se fosse um trabalho porta a porta, mas abordando pessoa em pessoa, fazendo uma entrevista primeiro, antes de oferecer o trabalho dele. E era uma entrevista simples sobre o curso de inglês, se a pessoa fala inglês, se ela tem vontade de falar inglês, se acha que o inglês pode ser algo importante para você. Você gostaria de conhecer a oportunidade da nossa empresa para te ensinar como falar inglês rapidamente? Ou seja, desse jeito eles conseguiam levantar pessoas interessadas naquilo que ele tinha a oferecer. CAC zero. E aí ele tirava ali 1 hora, 2 horas por dia para fazer esse trabalho de prospecção, voltava para a empresa com os contatos, agendava as apresentações e as pessoas acabavam comprando o curso dele. Então isso eu achei bacana. E outra coisa bacana que ele fazia também é pegar indicações. Cada pessoa que ia lá, que se tornava cliente dele, ele pegava 20 indicações. Ele não pedia, ele pegava as 20 indicações. E aí falava uma maneira bem simples, perguntando à pessoa, seu celular é o quê? Android ou iPhone? Ah, meu telefone é iPhone. Clica aqui nesse maisinho, seleciona aí para mim a opção contatos e manda para mim agora 20 nomes de pessoas bacanas que você conhece para eu poder mostrar o meu trabalho também. E aí as pessoas iam dando, claro que ele falava de uma forma um pouco mais diferente. E aí eu vi o vídeo e pensei, caramba, poxa, bacana, legal. Foi assim que ele começou, eu vou aplicar. E fui fazer isso no campo. E para minha surpresa, eu vi que essa questão de entrevista é uma abordagem indireta, é uma abordagem legal, é uma abordagem que funciona, porque você não está... Perdão, desculpa. Você não está se apresentando ali imediatamente como um vendedor, então as pessoas já ficam mais abertas a você. É uma pesquisa. E segundo, quando você finaliza a venda, que a pessoa está motivada, está feliz, você pega a indicação, ela te dá tranquilamente. Então eu fui fazer esse trabalho no campo e vi que essa questão da pesquisa é legal, né? Mas a rejeição também é muito grande, porque as pessoas vivem na correria, vivem muito atarefada. Então, às vezes você acaba até não tendo tempo nem para fazer uma pesquisa, porque a pessoa não tem tempo para te receber. Mas aquelas pessoas que recebiam, que ia mostrando interesse, gerava assim uma oportunidade de apresentação. E dessas oportunidades de apresentação que tinha, já era um contato quente, porque a pessoa já estava interessada e eu via que gerava realmente venda. Eu realmente consegui fechar algumas vendas com essa abordagem. Mas aí, qual que foi o problema que eu vi nesse tipo de abordagem? É que é muito tempo na prospecção. Era muito tempo na prospecção
E eu vi que existem outros canais de prospecção que são muito eficientes, porque para você entrar em contato com 20 nomes, não é tão rápido. Às vezes o tempo que eu tirava ali para ligar para aquelas pessoas, às vezes eu conseguia falar com um, não conseguia falar com o outro. E aí apostar todas as fichas naqueles contatos, como que se só existisse eles também, faz você diminuir um pouco o ritmo do seu trabalho de venda e deixar de trabalhar outros canais de venda. Existem outros canais de prospecção que também são eficientes, igual no meu caso. Sabe qual é o canal de venda, gente? De verdade. Olha que eu vendo produto de 15 mil reais, que é o colchão magnético, e vendo purificadores de água de 5.480 reais. Sabe qual é o canal de prospecção que eu vi que para mim deu muito mais certo? É o porta a porta. Por incrível que pareça. Durante 13 anos que eu estou aqui empreendendo, tem 3 anos mais ou menos que eu me desafiei a fazer um trabalho porta a porta. Porque eu senti que as pessoas que eu poderia atender na minha região, meio que eu já atendi tudo, né? Então, o trabalho do porta a porta, ele meio que me abriu um campo para o maior público do mundo. Porque qual a diferença do porta a porta para esse tipo de prospecção igual o Flávio Augusto ensina? Eu não tinha oportunidade de apresentar o produto na hora, eu tinha que agendar com a pessoa o horário. Mas já no porta a porta, eu encontrava muitas oportunidades de visita, e encontro até hoje, de fazer a visita na hora e fazer a venda ali naquele exato momento também na hora. Então isso eu vejo que otimizou muito mais, porque no porta a porta e o pegar indicação dos vizinhos em volta já fazia eu sair da casa daquele cliente que eu vendi, ir naquele outro vizinho, fazer a visita, fazer uma abordagem, a pessoa me receber e eu acabar entrando na casa dela e fazer uma outra venda logo após a venda anterior que eu tinha fechado. Ou seja, otimizei mais o tempo de prospecção, não ficava ali 3, 4 horas parado na prospecção. Não, essas 4 horas aí no porta a porta e nas indicações dos vizinhos dos clientes que eu atender no porta a porta, nessas 4 horas, que seria no estilo do modelo do Flávio Augusto, em vez de eu estar só prospectando, eu estava prospectando e vendendo ao mesmo tempo. Então eu achei muito mais eficiente, né? Mas achei bacana a estratégia do Flávio Augusto, porque foi o modelo que ele tinha naquela época para poder estar começando, né? Ele focou em um tipo de público específico, que eram pessoas executivas, então às vezes é difícil fazer um porta a porta com esse tipo de pessoa. Mas qual que é a dinâmica desse vídeo? Que o bacana é você encontrar qual que é o melhor meio de prospecção de cliente que fica melhor para você. Pensa bem no que você já fez até hoje no seu negócio. O que já deu mais certo para você? Foca nisso, continua fazendo mais. Mas é muito interessante a gente fazer pelo menos umas 2, 3 canais de prospecção ao mesmo tempo. Então essa dinâmica do pegar indicação de 20 nomes dos clientes que eu vendi, eu aprendi com o Flávio Augusto. Aí eu tenho pegado e aí nos tempos que eu não estou atendendo, que eu não estou visitando ninguém, aí eu uso esse tempo livre para fazer a prospecção. E aí eu consegui preencher a minha rotina com esse tempo livre. Então é apenas um vídeo assim de análise, né, do que eu vi aí, da dica que o Flávio Augusto deu, que eu queria passar para vocês. Se você não sabe, aqui no link abaixo eu tenho um programa onde eu te ensino como fechar uma venda em 15 minutos. Não é um método sobre prospecção, mas é um método sobre apresentação de vendas que gera desejo de compra. Se você quiser aprender a minha metodologia de como eu vendo, é só você clicar no link aqui abaixo. Se esse vídeo foi bacana, gente, foi bom para você, curte, comenta, compartilha e eu te aguardo no próximo vídeo.